pessoal, meu nome é Rodrigo Azevedo. Eu me chamo Ariane Vasconcelos e juntos fazemos o Papo Psi. O Papo Psi de hoje, pessoal, mais uma vez vem da inquietação de nossos pacientes, tá? Nós começamos a notar que volta e meia os pacientes começaram a perguntar sobre a cannabis medicinal, que é a maconha medicinal. E o que nós achávamos sobre o tema, né? É verdade, Ariane. Inclusive, no consultório, começaram a chegar pacientes que já estavam fazendo uso dos derivados da cannabis para as mais variadas condições clínicas. Alguns com ótimas respostas, outros com alguma resposta e ainda alguns com piora dos sintomas que os fizeram buscar cannabis medicinal. Foi pensando nessa provocação, pessoal, que decidimos fazer um programa sobre esse tema, né? E tirar muitas das dúvidas de quem nos acompanha aqui no nosso canal, né? E nossos pacientes. Aqui vamos tentar nos ater aos fatos e resultados baseados em artigos científicos, tá? Sabemos que discussões envolvendo a maconha pode facilmente ser jogada para um viés ideológico, mas essa não é a nossa intenção, tá bom? Não vamos demonizar o uso da cannabis, né? Isso seria simplesmente não olhar para o fato que é inegável a excelente, né, eficácia dos derivados da cannabis para algumas situações, como a epilepsia grave e refratária, né? Mas também não vamos endeusar, né, achando que agora estamos diante de uma resposta para todos os problemas relacionados à saúde, porque não é o caso. Por exemplo, os derivados da cannabis possuem uma evidência científica fraca para os transtornos de ansiedade. E essa é uma das principais perguntas de meus pacientes sobre o uso da cannabis para essa questão. Até o momento, os tratamentos tradicionais, do ponto de vista medicamentoso, ainda apresentam uma melhor resposta. Isso não significa que exatamente nesse momento não pode estar se desenvolvendo algum estudo revolucionário que possa tornar essa informação sobre ansiedade que acabei de falar ultrapassada. É com toda a convicção que esperamos isso para o bem da ciência e da humanidade. Bom, antes de continuar com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Caso tenham alguma dúvida, observação ou até sugestão para os próximos vídeos, pode escrever aqui nos comentários. Vamos ter o maior prazer em responder a todos vocês. Pessoal, a história começa lá atrás. Estamos falando de quase 13.000 anos antes de Cristo. Os primeiros relatos do uso medicinal da maconha foram com o imperador chinês Shenneng. Naquela época, eram prescritos chás de maconha para o tratamento da gota, reumatismo, malária e até memória fraca. Esse uso se espalhou pela Ásia, Oriente Médio e costa oriental da África. Na antiguidade, prescreviam a maconha para quase tudo, tá? Desde o alívio de dor de ouvido até para dores de parto. Um fato interessante é que os mesmos que recomendavam a cannabis faziam a ressalva que o uso excessivo da maconha poderia provocar impotência, cegueira, alucinações. Diziam que o excesso poderia fazer você ver demônios, tá? E aqui cabe parar um pouquinho com a história e abrir um parêntese para falar sobre a relação do uso da cannabis em contexto recreativo, né? E o aumento da prevalência de psicose. Muitos pacientes me perguntam, é verdade que a maconha abre quadro psicótico, como a esquizofrenia, por exemplo? Existe sim essa relação, sendo o grupo de maior risco os jovens com histórico familiar de transtorno psicótico, tá bom? Bom, galera, vocês estão vendo que ao nosso redor estão saindo diversos artigos científicos publicados sobre o tema, atuais e dos mais diversos lugares do mundo. Então, essa não é apenas uma opinião. Existem fortes evidências do uso da maconha e os transtornos psicóticos. Aqui vou parafrasear um colega psiquiatra, Antônio Freire. Inclusive temos um vídeo aqui no canal entrevistando e é um dos nossos maiores sucessos. Naquele vídeo, Antônio fala sobre o primeiro surto psicótico. Corre lá depois de assistir esse e assista. Bom, naquela oportunidade, o Antônio falou a seguinte frase em relação à maconha.
Sabemos que do veneno da cobra podemos obter uma série de substâncias fantásticas para os seres humanos, mas nem por isso a picada da cobra deixou de ter consequências nefastas. Estamos aqui para falar da cannabis medicinal e de seus derivados e não fazer uma apologia ao uso recreativo da maconha. Ainda mergulhando na ciência, já sabemos até qual componente que está relacionado com a produção psicótica. Seria o fitocannabinoide THC. Este teria um efeito psicótico neuropsiquiátrico negativo e pode ocorrer a médio e longo prazo. Ainda dentro dos efeitos neuropsiquiátricos negativos do THC, nós teríamos prejuízo cognitivo, síndrome amotivacional, ansiedade e depressão. Além do já falado transtorno psicótico. Precisamos deixar claro que esses efeitos estão associados ao uso recreativo da planta e não em contexto medicinal acompanhado por um profissional médico. Inclusive no Brasil, desde 2016, a Anvisa, nossa agência reguladora relacionada com a vigilância sanitária, autorizou a importação do THC para uso medicinal. Certo, Rodrigo. Essa conversa toda, né, sobre neurociência, legislação e até um viés político, né, dessa história deve ter assustado a metade dos nossos ouvintes. Tomara que não. Aos que ainda estão por aqui, vou continuar com a história da cannabis medicinal. Onde foi que eu parei mesmo? Acho que foi na antiguidade, viu? Na antiguidade? Pronto, então vamos voltar aí à parte da história, tá? Então, certo. Então, falando sobre a história, né, não podemos deixar de lembrar do médico Pedânio Dioscórides. Gente, que nome é esse? Desculpa se eu pronunciei errado, tá? Considerado o fundador da farmacologia com a obra de Matéria Médica, que é a principal fonte de informação sobre drogas medicinais desde o início do século I até o século XVIII. Dentre as mais de 1000 substâncias, né, vegetais descritas e distribuídas em grupos terapêuticos, a maconha medicinal era indicada como tratamento eficaz para dores articulares e inflamações. Agora, foi em 1464 que temos um dos primeiros relatos utilizando a maconha para o tratamento da epilepsia. Essa indicação, sim, até hoje é uma das mais fortes do ponto de vista de evidência científica para o uso da cannabis medicinal. Esse relato aconteceu em Bagdá com o médico Al-Brandi. Ele descreveu um tratamento eficaz administrado para um poeta, né, de sua época e para o filho do camareiro do califa. É interessante que não existia algo combativo em relação à maconha no mundo. No Brasil, por exemplo, chegou através dos escravos africanos e foi disseminado na sociedade. É falado até que a coroa portuguesa estimulava seu uso. Estamos falando no início do século XIX. Validando ainda essa boa aceitação da maconha, temos uma primeira publicação em uma revista científica prestigiada em 1889. Essa revista seria a Lancet, até hoje uma referência no mundo. Este artigo que estou falando em questão falava da aplicação da cannabis sativa para o tratamento da dependência ao ópio. A erva reduzia o desejo do ópio e agiria como um antiemético. Só para deixar claro para vocês a importância desse artigo. Um dos sintomas da síndrome de abstinência do ópio são náuseas e vômitos intensos, né? A maconha agiria também nesse efeito. Este conhecimento antigo evoluiu para os dias de hoje e sabemos da existência de um nível de evidência alto para o uso da cannabis medicinal no tratamento de náuseas e vômitos, de novo, induzidos por quimioterapia. Essa informação está tão consolidada quanto a que sabemos sobre o uso na epilepsia grave. Então é uma boa indicação, não é isso? Mas é no início do século XX que a maconha passa a ser vista com outros olhos. Muito particularmente por uma elite moralista e por uma indústria importante de substâncias psicoativas. A indústria de bebidas, pessoal. A maconha é relativamente simples de cultivar e de preparar, tá? E é claro que essa facilidade toda seria mal vista por quem faz, né, do entorpecimento dos sentidos um negócio. O ápice dessa história foi em 1961, em uma convenção da ONU, que
que determinou que as drogas são ruins para a saúde e o bem-estar da humanidade. E, portanto, eram necessárias ações coordenadas e universais, né, para reprimir o seu uso. Com isso, o uso medicinal da maconha foi fortemente suprimido. Ainda bem que sempre existiram os transgressores, né? E as pesquisas com a cannabis continuaram com alguns grupos, né? Até que na década de 60, mesmo com toda a proibição nos Estados Unidos e na Europa, o professor Rafael McLaughlin, do Departamento de Química Medicinal e Produtos Naturais da Escola de Medicina da Universidade Hebraica de Jerusalém, isola o canabidiol, o CBD, e no ano seguinte o tetrahidrocannabinol, que é o THC, tá? Falamos bastante sobre o THC, principalmente das coisas ruins que ele pode causar. Mas existem diversos efeitos benéficos com seu uso e pode ser um potencial auxiliar em diversas patologias. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Aqui vamos citar alguns desses benefícios. Por exemplo, indutor do sono, maior potencial analgésico, anti-inflamatório, estimulador de apetite, hipotensor arterial e pode reduzir até a pressão intraocular. Já o CBD é tido como um bonzinho dessa história. Não é à toa que foi o primeiro liberado no Brasil e em outros lugares do mundo. Ele basicamente não teria relação com os efeitos negativos já conhecidos da maconha. Ele também pode apresentar efeitos ruins, hein? De bonzinho também não é assim não. Como, por exemplo, promover aumento discreto da pressão intraocular, mas são os efeitos positivos que realmente chamam a nossa atenção. São eles, vamos lá. Maior potencial anticonvulsivante, redutor de apetite, potencial ansiolítico e antipsicótico. Esses dois últimos, principalmente como provável antipsicótico, serão precisos muito mais estudos. Algo que já sabemos hoje é que o uso isolado dos derivados não seria a melhor opção, mas a combinação deles. É o que chamamos de efeito entourage ou de comitiva. O produto com variados componentes da cannabis amplifica o aspecto medicinal da planta. É na combinação, né, de THC, CBD e outros componentes, né, que conseguimos modular os efeitos adversos dessa medicação. Um marco para a cannabis medicinal, um retorno triunfal, foi em 2012, com o caso da garotinha de 5 anos, chamada Charlotte, tá? Que é portadora de epilepsia refratária. Temos uma história de sucesso no controle das crises convulsivas com o uso de um óleo rico em CBD, produzido a partir de uma cepa de cannabis sativa. Essa história foi amplamente divulgada pela imprensa, tá, americana, e depois, com o poder da internet, exatamente isso que estamos fazendo aqui, hein? Esse caso de sucesso se espalhou, né, pelo mundo todo. No Brasil, as coisas ainda levaram algum tempo, né, para se oficializarem. Em 2015, a Anvisa dava os primeiros passos pela liberação do uso medicinal da cannabis no Brasil. Ela retirou, né, a Anvisa, o CBD da lista de substâncias proibidas e autorizou sua importação. No ano seguinte, foi a vez de ser autorizado o THC. As coisas continuaram evoluindo, né, a burocracia para a prescrição da cannabis foi reduzida, mas só em 2020, acreditem, só em 2020, com a resolução 327, que foi garantida a autorização sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabeleceu requisitos, né, para a comercialização, prescrição e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais no Brasil. Olhe como é recente, hein? Pois é. Pessoal, a conversa foi boa, mas já estamos chegando à hora de encerrar. Nós poderíamos falar muito mais sobre a cannabis medicinal, mas queremos dar o gostinho de quero mais para vocês. Gostaram desse vídeo? Querem mais sobre esse tema? É só escrever aqui nos comentários, caso tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos. É só escrever aqui, nós estamos seguindo as sugestões de vocês, viu? Vamos ter o maior prazer em responder a todos. Não deixe de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Vamos fazer a psicoeducação dominar o YouTube. Um abraço, galera. Tchau, beijo, tchau pra beijo, vocês. tchau. Tchau.